O Brasil ostenta a primeira colocação em um ranking preocupante. O país com mais pessoas ansiosas no mundo, além do 5º lugar em pessoas com depressão. A OMS estima que 19 milhões de brasileiros tenham algum transtorno da mente. Além de falar sobre isso, que tal fazer algo a respeito? Bem-vindos a mais uma edição especial do Videocast BWG, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde mental e a necessidade da busca pelo equilíbrio. Para falar sobre esse tema tão importante, nós estamos com 3 convidados muito queridos, com muita experiência no assunto. A primeira é a Milene Gonçalves. A Milene é psicóloga, pós-graduada em gestão empresarial e especialização em desenvolvimento de grupos pela SBDG. Ela tem mais de 20 anos de experiência na área de RH e atualmente é coordenadora de RH na Magic Brands e também atua como psicóloga clínica no atendimento a jovens e adultos. A gente também está aqui com o Humberto Carvalho. Ele está em formação, graduando em psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. Também é formado em hotelaria pela PUC e também tem pós-graduação em gestão empresarial pela FGV. Atualmente ele trabalha no Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia da PUC, atendendo crianças, adolescentes e adultos em psicoterapia, e também já fez parte dos estudos em avaliação psicológica de crianças e adolescentes e atuou no atendimento e acolhimento de pessoas afetadas pela enchente que a gente teve aqui em maio em 2024 no Rio Grande do Sul. Um cenário bem triste, por assim dizer. E também estamos com o Daniel Costa. O Daniel é diretor de engajamento da agência de endomarketing do BWG. Ele é especialista em comunicação corporativa, desenvolvimento de lideranças e projetos de comunicação, marca empregador em endomarketing, é comunicador e também é autor dos livros Endomarketing Inteligente, Não Existe Gestão Sem Comunicação e o recente de 2023, Vamos Conversar. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante agora no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, a questão de saúde mental, um assunto que precisa ser trabalhado o ano inteiro e que ainda, infelizmente, é cercado por muitos tabus, muita vergonha e muito silenciamento. Eu sou uma apaixonada por saúde mental, faço terapia, indico para todo mundo fazer terapia, incentivo muitas pessoas, porque mudou a minha vida, mudou a minha forma de me posicionar no mundo. E queremos ouvir vocês em relação a esse assunto tão pertinente, principalmente nas organizações hoje em dia. Sem saúde mental não tem como a gente ter pessoas produtivas, felizes e engajadas. Isso aí, acho que é importante a Carol trazer essa introdução que é necessária para todos nós, né? O Daniel, ele tá aqui mais como uma pessoa que topou trazer, trocar essa experiência, e foi difícil, E depois a gente vai falar um pouquinho, o Humberto é mais especialista nesse assunto, da resistência do homem à terapia, a pedir ajuda. E eu queria já introduzir o assunto, falando sobre momentos desafiadores que a gente passa na vida, conflitos em casa que acabam, extrapolando aí para os ambientes de trabalho, fatores, às vezes, até de saúde, Então, tanto o fator genético quanto coisas adquiridas que podem ter algum impacto aí na saúde mental, Então, a gente já sabe que hoje alguns índices, de saúde física têm esses sintomas, de saúde mental e podem contribuir aí para a piora, desses transtornos. E eu queria já jogar para a mesa, para a gente ouvir principalmente os especialistas, a Milene e o Humberto, para abrir esse debate. Qual é o sinal de alerta da mente para a hora de busca de ajuda? Existe alguma coisa que toca e aí a pessoa pode ficar atenta e buscar? Queria ouvir um pouquinho a visão aí de vocês. Sim, a questão por problemas, desafios, todos passam, Todos passam por momentos difíceis, por momentos de ansiedade, mas o que é o sinal de alerta quando a gente tem que ir buscar essa ajuda? Que quando isso começa a prejudicar na minha vida como pessoa, quando aquilo começa a ficar muito difícil, quando eu não consigo mais lidar sozinho, quando para eu falar de algum assunto eu já me emociono, eu choro, eu tenho muita dificuldade. Então nesse momento é a busca
de um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, que vá conseguir ajudar com que esse indivíduo se perceba mais, porque muitas vezes até quem fala não é a própria pessoa, né? São as pessoas que estão em volta. Nossa, mas como tu tá estressado? Nossa, mas que forma grosseira de falar. Então as pessoas começam, né, a sinalizar que alguma coisa não vai bem. Outros, né, que têm um pouquinho mais de autoconhecimento já conseguem se perceber, né? Nossa, não tô legal, eu tô ficando mais triste, eu tô chorando com muita facilidade, eu tô sendo agressiva com as pessoas. Então, nesse sentido, alguns se percebem e outros precisam de uma ajuda externa, né? De algum familiar, de algum colega de trabalho que sinalize isso. Bom, concordo plenamente, e eu também acredito que esse prejuízo percebido, ele muitas vezes vai depender de um contexto específico de vida a qual essa pessoa está implicada. E muitas vezes esses prejuízos percebidos vão, em determinadas áreas da vida, serem mais impactantes em relação a outros, assim. Uma pessoa que está acostumada a lidar com um ambiente agressivo e é agressiva no seu trabalho, em que geralmente existe uma certa forma de se comunicar, uma educação corporativa para isso, pode ter um prejuízo percebido não por ela mesma, mas pelos outros que acabam se impactando. E muitas vezes a dificuldade é justamente isso, assim, a forma com que se comunica isso para a pessoa e também como que a pessoa vai entender que esse prejuízo é existente. Então, é o prejuízo percebido como uma forma, como uma razão a se procurar a terapia, e também a tentativa de entender o quanto essas consequências podem impactar nessa vida dessa pessoa que está lidando com isso e procurando ajuda, assim. O que é sempre muito importante, até nos estudos assim, da psicologia dentro da faculdade, existe um livro chamado DSM, que é um livro de transtornos mentais. E um dos padrões ouro para achar se realmente essa pessoa tem um determinado transtorno é: existe prejuízo associado na vida ou não? Essa é a primeira fase de compreensão de um transtorno específico, que é um pouco mais agressivo, que é um pouco mais perceptível, né? Mas se a gente começar a colocar outros comportamentos e outras condições, como uma melancolia, um choro, um comportamento um pouco mais agressivo, também a gente pode associar o prejuízo colocado nas nossas vidas. Então, eu acredito que seja isso também, assim, tentar entender ou visualizar o que uma determinada fase da vida tem te acrescentado ou te tirado e o quanto esse prejuízo é perceptível ou não, tanto para ti quanto para os outros que tu te relaciona. E acho que isso é importante também na questão com a disseminação das informações hoje, né, por plataformas, redes sociais. As pessoas acabam, né, tendo ali um post, mas eu tenho TDAH, eu tenho a TEA, enfim, acabam se diagnosticando, porque tem alguma característica. Então isso também é importante, né? Tem que haver um prejuízo, tem que haver um diagnóstico de um profissional qualificado para isso, né? Porque pessoas me procuraram já para atendimento, não, é que eu acho que eu sou meio TDAH, né? Então, as pessoas não buscam, né, esse diagnóstico, eles leram alguns critérios e eu acho que eu sou. Então, isso também é importante, né? Principalmente porque existem duas posições muito interessantes quando a gente se fala de saúde mental, de prejuízo associado, que é o quanto isso causa uma confusão nas pessoas, porque o sofrimento causado muitas vezes traz outras coisas associadas, assim. Então, tipo, muitas vezes eu não sei porque eu tô sofrendo, porque talvez eu não saiba nomear o que eu tô sentindo, e eu preciso de um diagnóstico ou de alguém que me diga o que eu tô sentindo como uma função. E essa função geralmente está associada com apaziguamento. Ou seja, agora eu sei o que eu tenho. Agora eu sei o que eu tenho. Vamos atrás do que é. Só que muitas vezes o que a outra pessoa tá te colocando como uma condição talvez não seja o que realmente tu tá sentindo. Então por isso que a busca de uma terapia, de um profissional qualificado, pode apaziguar muito mais do que simplesmente um rótulo ou às vezes o que o outro diz tem uma função de maior importância dependendo do desejo dessa pessoa. Então o buscar esse apaziguamento muitas vezes
pode vir de outras formas, como, por exemplo, um serviço de saúde mental adequado a depender do teu contexto de vida, assim. Ou não esperar o sinal de alerta, também tem isso, né? Porque às vezes tu pode fazer terapia. Sim. Faz terapia. Com né? certeza. Não Todos esperar, deveriam fazer, né? Porque, na verdade, se tu espera ter, às vezes, até uma alteração de comportamento, né? Então, antes eu gostava de andar de bicicleta, final de semana, agora aquilo não dá mais prazer, né? Então, não quero mais levantar da cama, não quero mais tirar meu pijama. Então, essas alterações de comportamento da pessoa também são um sinal de alerta, né? Só que aí, quando ele dá esse sinal de alerta, pode ser que ele já esteja mais tomando conta da maior parte da vida da pessoa do que ela imagina, né? Totalmente. Dani, quer compartilhar com a gente qual foi teu sinal de alerta? Foi justamente tu que tu acabou de dizer, coisas que me davam, perder a vontade de fazer coisas que me davam muito prazer. Inclusive no trabalho, assim, o que eu mais gosto no trabalho é a sala de aula. E ir dar um treinamento sem vontade de fazê-lo. É uma coisa que não... inconcebível para mim. E outras, mas o sinal foi muito nesse sentido, assim. Perder a vontade de fazer coisas que me davam muito prazer. É engraçado pensar isso, porque o meu start para começar a terapia foi completamente diferente. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto muito de academia, e eu achava que não, estou na academia, estou cuidando da minha saúde mental. Mas lá em 2018, quando eu fiz a minha primeira vez com uma psicóloga muito incrível, assim, o meu start foi que eu comecei a praticar meditação zen budista. E a meditação zen budista, ela é completamente em silêncio, ela é voltada para a parede, ou seja, você com você mesmo. E com a prática da meditação, eu comecei a me perceber com muitas coisas, muitas questões que eu não estava elaborando, que a meditação não conseguia me auxiliar, porque eu não tinha as ferramentas corretas. E aí eu falei, não, tá na hora de eu procurar ajuda profissional. Na época eu fui procurar ajuda e depois de um tempo eu acabei saindo por questões eu fiz pelo plano de saúde, hoje não tem, isso é muito bom, né? Hoje não tem mais limitação, mas antigamente tinha limitação. E desde 2021 eu voltei a fazer terapia. E em 2021 foi bem ali no auge da pandemia, a pandemia me afetou extremamente, assim, o meu psíquico eu fiquei em sofrimento psíquico muito grande, assim, e foi extenuante. E o meu companheiro, que também é muito a favor da terapia, inclusive ele que me incentivou lá em 2018 a fazer, ele virou pra mim e falou assim, você precisa procurar ajuda de novo, porque eu tava num sofrimento psíquico muito grande por conta da terapia, não, ó o ato falho aí, por conta da pandemia, mas desde 2021, e eu incentivo muitas pessoas, eu incentivo os meus liderados, eu incentivo meus amigos, eu incentivo minhas amigas, porque você vai para a terapia com uma questão específica, às vezes. Mas você é como se fosse uma camada, uma cebola, né? Com várias camadas. Você vai elaborando questões que você nem imaginava que tinha, que estavam te trazendo um sofrimento, que estavam ali muito guardadas, num baú bem trancado. E o fazer terapia, né, o ir pra terapia é uma coisa, fazer terapia é outra. Então, o fazer terapia, o comprometimento consigo mesmo, né, porque lá na terapia, você e o psicólogo, você e a psicóloga, no vínculo terapêutico, se você tá mentindo ali, você tá mentindo pra si mesmo, você não tá mentindo pro psicólogo, você tá mentindo pra si mesmo. Então, esses meus starts, assim, pra buscar terapia, foram em momentos muito diferentes da vida, e isso é importante de entender, né, porque às vezes você tem um momento que precisa, às vezes tem um momento em que você também não sente a necessidade, mas eu tive a continuidade e eu posso dizer assim com toda a franqueza e certeza que é sensacional o processo de olhar para trás e ver o quanto as coisas na vida vão modificando. Porque é um monte de camadas, né? O ser humano, ele é feito de muitas camadas e muitas questões que a gente às vezes deixa bem quietinho ali, no deixa abaixo, mas na verdade a gente precisa trabalhar tudo isso. E às vezes até de uma semana para outra, né? A gente vê muito no processo. Eu tô bem, parece que não tem mais demanda nenhuma. Eu acho que, né, a gente podia passar para 15 em 15 dias. E daí quando vê na outra semana acontece alguma coisa que desorganiza e a gente tem que construir de novo. Então, que é a vida, né? Vão acontecendo os fatos que a gente às vezes consegue ou não lidar. E o quanto é importante a gente já estar com esse suporte, né? Eu acho que é importante enxergar, assim, pela ótica de cada um de vocês, né? Então,
como eu enxergo como profissional e que talvez façam também psicoterapia, né, que também é necessário para quem absorve tanta coisa, quanto para quem foi buscar, né. E aí eu entro nessa questão específica, né, que o Daniel hoje está aqui, né, então compartilhando a história dele, e a gente buscou homens, né, então e héteros, né, também, então nessa posição, né, do masculino, de masculinidade mesmo, não sei se eu tô colocando corretamente, mas assim, ó, para buscar esse cara que buscou ajuda, né, ou que teve esse start de, nossa, preciso melhorar, ou tô com um problema aqui, e foi difícil de encontrar, e os né, que fazem terapia hoje não quiseram se expor, como se fosse um sinal, assim, de fraqueza, né, e aí eu entro especificamente nesse ponto, né, porque os índices de ansiedade, depressão, eles vêm crescendo, né, então, assim, que bom que as pessoas têm acesso a diagnóstico agora, mas são índices que vêm crescendo, suicídio de jovens e de homens, mortes violentas de homens também avançam, então, assim, existe um problema aqui neste homem, né, então, no sexo masculino, e aí eles têm essa resistência e esse tabu, né, então, eu queria entender um pouquinho historicamente, né, o que contribui para esse homem não abraçar este problema que ele tem e tentar melhorar, né, então, queria que vocês falassem um pouquinho. Tá, vamos lá. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Essa posição que a gente se encontra hoje em dia, ela foi construída lá atrás, assim. Primeiro acredito que a primeira palavra que vem à cabeça seria virilidade. E a virilidade hoje a gente tem uma conotação muito mais sexual, mas há um tempo atrás ela foi muito mais associada a outros atributos, como físico, capacidade de se relacionar, influência, liderança, mas... Poder, né? Poder. Virilidade associada a poder. Um poder social, assim, de como buscar esse poder e comunicar esse poder para outros grupos. A grande situação é que esse poder parte do pressuposto que existe uma dominação, assim, a dominação de outros grupos sociais. Isso, alguns teóricos começaram a estudar lá nos anos 70 e associaram essa ideia de poder como uma masculinidade hegemônica. Essa masculinidade hegemônica é uma construção como se fosse um instrumento para a gente poder se basear quais seriam o grupo de características que os homens deveriam seguir. É como se fosse um farol para um homem que está perdido. Ou seja, como que a gente deve falar, de que forma a gente deve se vestir, o que a gente tem que fazer, quais os trabalhos que são mais associados aos homens. Enfim, tudo que isso foi sendo construído, a forma com que isso foi construído dentro da nossa cultura, fez com que muitas famílias atravessassem esses meninos, essas crianças, com ensinamentos. Que tipo de esporte tu deve fazer, qual a cor que é mais associada, qual o tipo de fala, o que um menino pode ou não, até onde, quais as restrições. E geralmente, quem vive sob esse prisma tem uma característica central, que é excluir qualquer qualidade ou característica que seja associada às mulheres. E por que eu tô falando às mulheres e não ao feminino? Porque como a cultura ela é mutável e a sociedade vai mudando, existiam características lá no século XVII, por exemplo, que não eram associadas às mulheres, eram associadas aos homens e hoje foram mudando. Por exemplo, usar peruca. Era algo muito comum na Inglaterra, na França, lá no século XVII. Hoje em dia não é mais aos homens. Então, colocar isso como uma feminilidade dá uma ideia de ontologia, assim, tu restringe muito. Então, é mais associado às mulheres. Partindo desse pressuposto e colocando a terapia como o tema central. Terapia tem a ver com tu abrir as tuas fendas para o mundo, para uma outra pessoa, para um estranho que está te escutando. E abrir isso significa colocar o dedo na ferida, assim. E essa condição de colocar o dedo na ferida, por consequência, dá
o entendimento de que existem fragilidades que devem ser vistas, vividas, experienciadas e compreendidas na tua vida. O que para muitos homens é impossível. É impossível. Tu não consegue conceber a palavra medo, por exemplo. Eu tenho amigos pessoais que não falam sobre medos. Às vezes falam, não. Eu tenho uma questão, assim, uma coisinha com determinada situação. Mas a palavra medo, ela não está associada ao homem, assim. A fragilidade. Então, essa exclusão de determinados atributos ou procurar por ajuda, assim. É interessante, porque esse foi o tema do meu TCC. Então, eu busquei alguns dados, assim. Por exemplo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a média de vida biológica mesmo, fisiológica do homem é de 5,8 anos menor em relação à mulher. Não só por procurar questões de saúde mental, mas procurar serviço de saúde adequado. Seja por meio de posto de saúde, muito também por uma condição extremamente associada à cultura, de que buscas de cuidado, seja para si próprio, quanto para a família no geral, quem busca é a mulher. Isso sempre pensando num prisma heterossexual, que é uma outra condição também. Mas pensando nesse modelo de família, esse tipo de questão de cuidado é associado às mulheres e muito pouco para os homens. Isso tem mudado, tá? Isso é algo que tem se avançado, mas existem algumas resistências que são muito claras ainda. Pensando num contexto macro, assim, de Brasil mesmo. É muito difícil colocar nessa condição, assim. Eu atuo hoje na PUC e de todos os meus pacientes, 80% são mulheres. Eu atendo pouquíssimos homens, assim, de todas as faixas etárias. Então, existe uma condição, assim, e ela não escolhe classe social, não escolhe raça, por mais que existam masculinidades no plural, porque a gente tem que considerar o contexto financeiro da pessoa, o contexto demográfico, de onde ela vem, quem que tá falando, porque existem ensinamentos diferentes de como é ser homem a depender de cada contexto de vida. Mas todos apontam para um mesmo lugar, que é excluir determinadas características que são associadas às mulheres, e a busca de um serviço adequado de saúde mental tá dentro dessa área, assim. É muito difícil. Questões associadas a suicídio, por exemplo, em que, por mais que as mulheres tentem mais do que homens, os homens tentam de forma mais violenta e agressiva, e é por isso que homens também, por essa condição, têm mais êxito, entre muitas aspas, nesse tipo de comportamento no mundo, não só no Brasil. Então, homens, a média é 3 vezes mais do que mulheres, assim, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é algo que precisa ser cada vez mais visto, porque estamos em dificuldade, mas quem criou essa dificuldade foi nós mesmos, através das mudanças sociais e culturais que a gente colocou aí. Isso. Eu acho que tem uma questão também bem importante nisso que tu traz, que é o fato de que esse homem não vai mais se encaixar se ele começar a trabalhar certas questões. Não vai ficar mais afeminado. Não se encaixa mesmo. Não, ele não vai mais se encaixar naqueles grupos, né? Então, outro dia, né? Então, pra quem não conhece, eu conheci o Humberto no TikTok, sigam. Eu indico muito. E eu tava vendo um corte, eu acho que não era teu, mas de uma outra moça explicando que por que homens não defendem mulheres quando os homens começam a falar pejorativamente, assim, naquelas rodas de homem... Eu sempre digo, né, que homem em grupo é um perigo, né? Então, e aí o irmão dela disse assim, ó, que se eu defender, todo aquele ódio vai ser direcionado a mim. Então, assim, isso também encaixa na questão da terapia, porque no momento que ele começar a questionar e trabalhar certas coisas, ele não vai mais caber naquele lugar ali. Né? Então, eu acho que também tem isso, esse espaço de como é que ele vai lidar depois com uma outra solidão, né?
Eu estava pensando agora também, eu concordo com tudo que tu trouxe, assim, do quanto a gente faz isso com as crianças hoje, né? Se uma menina cai, ai, vem cá no colo, né? O pai, geralmente, né, que tem esse, vem cá no colo do papai. Se o menino cai, levanta, guri, não te fresqueia. Homem Né? Não chora. foi nada, homem não chora. Ih, não começa com isso. Então, assim, o que tu não permite que aquele menino tenha o mesmo acesso, né, a essa questão também do desenvolvimento emocional, né, do que a menina. Então, ainda é muito presente, eu vejo muito isso, né, eu tenho um casal, então, presenceio isso e às vezes eu falo, tá, mas só um pouquinho. Ah, do menino tu já tá perguntando de namorada, pra menina tu vai perguntar também? Daí acabou o assunto, nós temos esse assunto lá em casa. Entende? Então eu acredito que isso é muito cultural, que a gente acha que é coisa antiga, mas não, ainda é muito presente, né? E vai forjando esses meninos, né? Que não podem sentir, os meninos que não podem chorar, os meninos que não podem reclamar, que tem que, né, tipo, aguentar no osso ali, né? Não posso mostrar, ai, que menininha, tem os deboches de colega, né? Então eu acredito que para o menino é muito difícil nessa formação e com certeza vai chegar na vida adulta, vai ter essa dificuldade, não vai ter como ser diferente, né? Acessar esse sentimento, né? E aí eu tenho certeza que é um vídeo do Humberto, que tu fala sobre o homem não consegue reconhecer, às vezes, o que ele tá sentindo. Não consegue. Não consegue. Principalmente porque o que tu falou, assim, é muito interessante, porque é toda uma construção de uma teoria de gênero, assim, dentro da psicologia social, assim, que se chama Casa dos Homens, que é de um teórico, Daniel Wesley Lang, o nome. Que é basicamente a gente pensa o relacionamento do homem enquanto a sua formação, desde a infância, adolescência e até a fase adulta, assim, de maturação, em que existe uma casa com vários cômodos. E cada cômodo é um conjunto de características, comportamentos, forma de pensar, de se vestir, de se falar. E tu tem que entrar em cada cômodo para se formar homem de verdade. Só que quem vai avaliar se tu pode passar pro próximo local da casa são outros homens que já passaram por esse mesmo processo. Para manter um pilar central nessa construção de masculinidade, que é a cumplicidade. Então, se um menino apanha na escola, chora, chega em casa, falou que apanhou, e o pai fala assim, tu não vai mais apanhar. Se tu apanhar, tu vai apanhar na escola e em casa. Algo um pouco mais antiquado para muitas pessoas, mas que ainda é uma realidade em muitos lares brasileiros. Se o filho na próxima vez chegar e falar assim, bati no meu coleguinha, vamos supor assim, e o pai endossa esse comportamento, ele passa para uma próxima fase. E aí a cumplicidade começa a acontecer. Por isso também que muitos homens em diversas situações de injustiça com outros grupos sociais e que se sentem incomodados, não questionam ou não batem de frente. Justamente para essa roda de cumplicidade continuar acontecendo. Isso faz mal de qualquer forma, mas acontece. E essa cumplicidade faz com que tu não questione o que tu tá sentindo. Por isso que a gente não sabe nomear. A gente não nomeia a tristeza, a melancolia. Às vezes a gente fala, tô meio pra baixo, tô meio na bad, mas a gente não fala, tipo, não, eu estou triste. Eu quero chorar porque algo aconteceu. Não dá pra falar isso, porque seria, primeiro, se expor e também pode, porventura, causar um estranhamento no grupo de iguais. E esse estranhamento faz com que a gente interprete que a gente tá mostrando que a gente é menos homem para outros homens, assim, é muito isso, assim, é muito cristalino para mim, assim, tanto na minha vida pessoal quanto no que eu vejo dentro da faculdade, agora no exercício profissional, assim. Isso acontece muito. Até eu li alguns relatos, assim, de homens, né, que compartilham com os amigos, né, que, não tô bem, acho que eu vou buscar ajuda, e que esses amigos dizem, não, tu tem que transar mais e beber mais. Como se isso fosse resolver. Eu vou puxar esse gancho, porque eu tenho um conhecido que eu falo muito abertamente pra todo mundo que eu faço terapia. O meu companheiro, quando tava fazendo terapia, também falava abertamente. Não é um tabu pra nós dois, isso. E tem um conhecido que eu falo muitas vezes, né? E ele diz assim, não, terapia é pra gente louca. Mas aí você começa a olhar as esferas de coisas que não são trabalhadas e esse sofrimento psíquico, ele vai ser
transportado para outras coisas, para bebida, para o cigarro, para coisas ilícitas, ou para jogo, para violência, né? Então, é uma forma muito violenta consigo mesmo, né? De não conseguir lidar com essas questões, muito por esse atravessamento da cultura, esse atravessamento social. Até o meu companheiro, essa semana eu estava falando para ele da dificuldade, né? Que a gente estava de trazer homens para a mesa para falar sobre. Aí ele falou assim... É porque ninguém quer se expor, porque se você se expõe, você é menos homem do que os homens que não fazem terapia. Ou então vão te taxar de louco, ou vão te taxar de problemático. Então, essa dificuldade de expor, né, do homem expor que procura ajuda, é muito complicado, porque se você vê nas redes sociais, a maioria das pessoas que estão falando sobre saúde mental, sem ser profissionais de saúde, né, sem ser psicólogos ou psiquiatras, são mulheres. São muitas mulheres que estão falando sobre saúde mental, sobre terapia, sobre ser terapêutico, mas não é terapia. São poucos homens que falam sobre o assunto. Então, é algo pra gente refletir muito, porque como empresa, né, como lideranças, como altas lideranças, médias lideranças, a gente tem homens e mulheres na nossa equipe e que passam por algum sofrimento psíquico. E se a gente, como líder, não prestar atenção nisso, né, vai ser um efeito dominó muito grande, porque o sofrimento, ele faz um efeito dominó na vida, seja para a vida pessoal, profissional, ou então terceirizando para outras coisas, né, para bebida, para jogo, para outras questões que são uma violência consigo mesmo também. Sim, falando até no ambiente de trabalho, né? A Organização Mundial da Saúde coloca ali a depressão, a ansiedade, né? Como o terceiro maior causa de afastamentos hoje do ambiente de trabalho, de perda de produtividade, turnover, enfim. Então, tá muito presente, né? Dentro das empresas, mas realmente, muitas vezes a gente não fala sobre isso, muitas vezes as pessoas não querem se expor para não serem taxadas, eu sou menos profissional que o meu colega, porque eu tô demonstrando. Então, geralmente, quando as pessoas procuram, né, porque as pessoas procuram um auxílio, porque não sabem até a quem recorrer, geralmente procuram, então, uma RH, né, então a figura de psicólogo, sabendo da questão da ética, que não vai compartilhar com outras pessoas, e as pessoas trazem isso, elas chegam perdidas, assim, o que eu faço agora? Então, geralmente, né, faz essa questão do acolhimento, indica onde que possa procurar, dá contatos do plano, né, de saúde, mas tem muitas pessoas que não têm, né, esse acesso, porque quem vai atender, né, nas unidades básicas de saúde, tu só vai conseguir acessar se tu tiver um laudo, um encaminhamento, então é muito difícil de tu acessar um serviço. As pessoas às vezes não têm condições de manter também esse processo, porque ainda é um pouco elitizado, né, então... As dificuldades, assim, são muitas, né, dentro disso. Tem algo que eu tô me perguntando aqui, tô ouvindo vocês, assim, faz sentido pensar, né, que a fraqueza do homem, a vulnerabilidade do homem não é aceita, muitas vezes por ele mesmo, por isso não consegue nomear, de certa forma que estou dizendo, não é aceita pela confraria, muito menos, né, os confrades não permitem que tu destoie, mas até que ponto isso eu já não sei, é aceita pelas mulheres. Interessante. O homem frágil, o homem vulnerável dentro da tua casa. Ele, assim, o que se produz, assim, hoje, de conhecimento, vai por esse lado, assim. Porque o comportamento misógino, que seria o repúdio às mulheres, ele também é um comportamento perpetuado por outras mulheres. Não de uma forma como a gente faz. De certa forma, às vezes, dentro de uma agressividade, de um abuso psicológico, enfim. Mas de um estranhamento. Porque dentro de uma criação familiar, por exemplo, existem diversos atravessamentos e a forma de ensinamento de uma criança. O padrão de comportamento misógino, ele vai atingir as mulheres também como uma forma de ensinamento, de um dispositivo pedagógico mesmo. Então, para muitas mulheres, às vezes, um homem chorar e falar e conseguir, às vezes, ter um pouco de repertório emocional para poder falar, poxa, eu tô muito triste, eu tô mal, eu tô me sentindo para baixo e tal, pode causar um estranhamento, sim. Porque o que se vende dentro de outros dispositivos da mídia, como filmes, séries, músicas, livros,
é que o homem é uma figura heróica, forte, provedora. E se tu vive sobre esse tipo de atravessamento e consome esses dispositivos pedagógicos, não vai ser aceito. Então, tipo, dentro de um namoro, vamos supor assim, o cara que vai falar questões que tá sentindo ou dizendo assim, vamos discutir a relação hoje. Eu tô querendo discutir a relação, eu não tô muito legal. A pessoa pode estranhar. Porque o que se vende muitas vezes na mídia, o que se coloca dentro de alguns prismas, assim, é de que o homem detesta discutir a relação, que é um saco. E aí isso não atinge somente grupos de homens, atinge a sociedade toda, porque a gente tem a nossa confraria, como tu falou, a gente perpetua os nossos comportamentos, mas não significa que esses comportamentos só nos atinjam, né? Eles atravessam toda uma cadeia social e a forma como a gente comunica isso também é muito importante. Por isso que muitas vezes isso causa um estranhamento em todos, não somente na gente, assim. Então, realmente, é algo a se pensar também. Eu tenho visto agora muita exposição, assim, de jogadores de futebol, de artistas, atletas que têm trazido como um benefício a terapia, né? Então, isso também é uma forma de ir mudando culturalmente, mas é a passos ainda de formiguinha. Mas como é interessante, né, a gente ver essas pessoas que são ídolos, né, enfim, de jogadores de futebol, que são muito ídolos de homens, estão se expondo e dizendo o quanto faz bem, o quanto eles melhoraram, o quanto cresceram com a terapia, né. Eu acho que aos poucos isso tende a mudar, mas ainda é um movimento, né, que tem que ser mais constante e crescente. Sim. Né, Essa pra ter semana uma eu até mudança vi cultural. o relato do Cantor, né? do Cristiano Zanetti. Isso, Zanetti, eu ia trazer Cristiano isso. Zanetti, eu não sei qual deles que é. Mas justamente quebrando esse paradigma, né? Então, quebrando esse tabu, ainda mais em um meio ali que Sim. acaba perpetuando essas estruturas, assim, do machão, né? Do super-homem, que não tem problemas, que é super forte. E ele falou com muita sensibilidade, né? Sobre essa necessidade de sair de cena, de olhar para isso, né? Para essa questão que ele realmente estava com um problemão, assim, né? Questão de transtorno mental, ansiedade, né? Sim, acho que síndrome era do pânico. pânico. Eu vou até puxar o gancho aqui, porque a Milene trouxe ali, né, sobre doenças do trabalho também. No fim do ano passado, o Ministério do Trabalho aumentou a lista, né, de doenças do trabalho e incluiu burnout, ansiedade, depressão, como doenças que as empresas também têm a questão do afastamento legal, mas também responsabilizando, né, trazendo para a pauta das empresas o assunto da saúde mental. Às vezes o assunto fica muito pensado, assim, para setembro, né? Setembro amarelo, todo mundo levanta a bandeira e vamos falar de saúde mental, mas o restante do ano ninguém fala sobre isso. E eu queria ouvir de vocês, principalmente ali da Milene, do Humberto e do Daniel também como líder, viu, Dani? O que fazer, né, com as equipes, como RH, como lideranças, para ajudar as equipes a prevenirem questões de saúde mental, como o burnout, que não é de uma hora para outra que acontece, né? São pequenos passos, as questões de ansiedade, a questão de não falar. Como é possível promover isso no ambiente corporativo? O que as empresas hoje, né, fazem, além de, claro, ter lá a questão do Setembro Amarelo, é também prover um plano de saúde que as pessoas também consigam acessar, né? Hoje na empresa a gente tem um canal que a gente tem alguns profissionais disponíveis online, então que tu pode acessar um psicólogo sem tu precisar ir na consulta. Então tu faz um teleatendimento, se tu tá com alguma situação que tu precisa falar, né, naquele momento, e pode ligar quantas vezes forem, né, preciso, sem custo nenhum. Então as empresas estão disponibilizando hoje algumas ferramentas para que as pessoas exponham isso, mas ainda não é fácil fazer com que as pessoas tragam, né? Muitas vezes a gente tem acesso, mas em questão de atestado, em saber que a pessoa está faltando alguns dias, ou quando a pessoa se afasta para o INSS. Mas não é tão comum as pessoas procurarem, olha, eu não estou bem, porque ainda tem essa questão desse estigma. Tem problema psicológico.
Ai, mas a pessoa vai no psiquiatra. Eu digo, mas qual o problema? Que bom que a pessoa vai no psiquiatra, que bom que a pessoa cuida da sua saúde. Então, ainda alguns líderes têm essa dificuldade, né, de entender que bom que a pessoa faz terapia, né? E eu digo, eu faço terapia, que bom se todo mundo pudesse fazer, né? Então, eu acredito que ainda tenha, né, muito essa dificuldade das pessoas se sentirem à vontade, de ter aquela segurança psicológica para trazer isso no ambiente de trabalho sem sofrer alguma retaliação. Por isso, né, por ser considerado menos profissional que os demais, porque todo mundo tá, né, ali durante a vida ele pode ter, qualquer pessoa pode ter algum problema psicológico no decorrer, dependendo do que aconteça com essa pessoa, né, e isso as pessoas não conseguem ter essa visão, né, geralmente quando as pessoas reprimem, isso é só, é problema dos outros, é sinal de fraqueza, a pessoa não consegue lidar com as suas emoções e não consegue perceber que é um problema de todos, né, que todos precisariam estar olhando, né, para si, assim, com mais carinho, né. E o burnout especificamente, né, agora classificado como doença ocupacional, desde 2022. ele é do ambiente de trabalho, né, do ambiente organizacional, porém, pode ser que ele afete mais algumas pessoas do que outras, né, então isso também cria um problema, né? Porque como é que eu vou saber que eu tenho um problema na minha cultura se só uma ou duas pessoas que apresentam esse problema, né? E aí fica como sendo um problema pessoal, às vezes pessoal, né? Com certeza, até porque às vezes está ali na mesma equipe, tem o mesmo líder, que tem às vezes uma postura mais exigente, que cobra mais, mas alguém é mais sensível, vai estar mais suscetível a absorver, né, aquilo como um sentimento ruim, e o outro, já estou acostumado, a pessoa é assim mesmo, e aquilo não atinge, né, o seu interior. Mas, dependendo do estilo da pessoa, realmente vai afetar. Tá? Então, com certeza, isso que tu trouxe faz muito sentido, assim, né, nessa questão. E aí, lógico que as pessoas vão ter uma certa resistência, né, a abraçar essa vulnerabilidade, porque geralmente também parte do tratamento do burnout é sair do ambiente, né, então como é que eu vou lidar com isso, né, então tô doente, vou ficar desempregado, né, porque vou ter que sair daqui, ou daqui a pouco eu vou abrir para a empresa e vou ser demitido no retorno, né, então também tem esses tabus, né, e que a gente ainda vê, né, então até em grandes empresas, né, isso se reproduzindo, esse comportamento de excluir essa pessoa que tá doente, né. Então, isso é uma questão bem importante, bem dramática, né? E geralmente o líder que estranha deve ser homem, né, Milene? Pois então, a maioria sim, por essa questão cultural. Né? Então, às vezes a gente, né, enfim, já passei por tantos cases, assim, né, nesse tempo, assim, de RH dentro de empresa e indústria, né? Que a indústria tem essa questão, assim, mais masculina. E que as pessoas não se permitem, né? Que a gente vê que tem um problema ali na equipe, daí a gente chega, olha, tô vendo que hoje tu não tá bem, vamos conversar. Não, tá tudo bem, daqui a pouco eu já tô bem. Sabe, de não se permitir abrir, fazer um trabalho de coaching, né? A gente já contratou numa outra empresa que eu trabalhava um coach para desenvolver ali a equipe de gestores e a pessoa não conseguir, sabe, se entregar para aquele processo, não conseguir perceber o que aquela coach está trazendo, porque é uma pessoa externa, né? Às vezes é mais fácil alguém de fora vir trazer e não conseguir ter as mudanças que são necessárias, assim, por essa dificuldade, né? E por isso que eu digo que, dos exemplos que eu tive contato, a maior dificuldade foram homens. E o homem é muito também forjado para performar, né? Então, assim, o lance... A minha vida pode estar um caos, e é engraçado porque parece que para o homem é um pouco mais fácil não misturar, né? Então, o meu pessoal não tá legal, mas aí, então, beleza, eu vou botar o foco todo no trabalho e vou, né? Então... Talvez misture, mas para não ser vulnerável e ser forte e ser o homem provedor, seja dentro do trabalho, né, de aguentar tudo, não se fale, coloca dentro de uma caixinha lá, ó, que uma hora explode. Porque essa é a realidade, né? Não importa quanto tempo você vai guardar aquela coisa. Uma hora ela vai explodir, seja numa questão de um burnout, seja numa crise de choro depois de uma reunião que você ouviu alguma coisa, seja explodindo, né, extravasando, transbordando no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, no seu relacionamento com os filhos. E até na saúde física, né? Com certeza. Quantas pessoas têm gastrite, úlcera? Ou explodir no outro também, né? Sim, com certeza. Quando eu levo pra casa e às vezes acabo gerando um Ou ambiente se fecha, violento, né, na minha casa, né? Batendo meus filhos,
batendo na minha esposa, porque eu não consigo lidar com aquele problema. Ou se fecha e não interage com mais ninguém, né? Então, também tem. Então, a questão desse do físico também, né? A gente fala do topo da pirâmide, né? Então, naturalmente, a gente tá trazendo aí ansiedade e depressão, a gente acabou incluindo aí o burnout, né? Só que eu acho que é importante a gente também falar sobre quando ansiedade e depressão são sintomas, não são predominantes, né? Porque ele pode estar dentro de espectros de outros transtornos, né? Como tu falou, do autismo e TDAH, né? Então, até a própria TAG, eu acho, né? Então, ela tem uma diferenciação quanto à ansiedade padrão, né? Na verdade, elas têm as mesmas características, né? A ansiedade e a TAG. E o que é transtorno de ansiedade generalizada? E muitas vezes o que diferencia é o tempo que vai perdurar, o quanto isso está atingindo a vida do indivíduo e tem que estar presente há mais de 6 meses, né? Porque eu posso estar ansiosa por alguma coisa que vai acontecer daqui 3 meses, uma formatura, um casamento, e eu posso estar fora, né, de mim naquele período, eu posso estar mais agitada, mais irritada, mas se isso tem, né, uma predominância ali por mais de 6 meses, e essas características estão com mais intensidade, se torna daí um transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, geralmente é essa a diferença, assim, do diagnóstico. A gente já passou a pauta, porque eu estava na pauta da prevenção ali nas empresas. Posso voltar? Pode voltar, tu tem algum ponto sobre isso, por favor? Da prevenção no ambiente de trabalho? Do cuidado no ambiente de trabalho, sobre isso. É que é engraçado porque eu comecei a psicologia graças a um burnout, né? Eu já tive. Eu trabalhava numa outra área, assim, né? Dentro do turismo. Então, busquei atendimento por conta de uma crise muito forte que eu tive no trabalho. Eu nunca vou esquecer. Eu chorei a manhã inteira dentro de um banheiro trancado, assim. Foi horrível. Enfim, dentro de uma experiência pessoal e também vendo dentro da área da psicologia, eu acredito que no cotidiano, no dia a dia, uma dificuldade que é muito grande é a forma com que a empresa comunica e cria uma rede eficiente e eficaz de comunicação com seus funcionários, com seus colaboradores. Porque compreender a dificuldade dentro de um diagnóstico, tu compra um DSM, tu lê os sintomas, tu lê os pré-requisitos e tu comunica para as pessoas, olha só, transtorno de ansiedade generalizada tem tais e tais pontos. Fique atento, se você estiver assim, procure um profissional. A outra coisa é fazer uma reunião, um treinamento, buscar algum profissional e falar, olha só, acontece determinadas questões dentro do ambiente de trabalho. Seja apresentando resultados, números, ou apresentando realmente dificuldades que sejam reclamações visíveis dentro dos colaboradores. A forma com que tu comunica isso e diz que tem solução vai impactar diretamente a vida dessas pessoas que estão trabalhando lá. Dentro do cenário da indústria, por exemplo, que é realmente uma área de trabalho que é predominantemente masculina ainda, e que muitos caras dentro desse foco vão deixar pra lá, a forma que tu vai chegar nesse cara e vai comunicar que não tá legal isso, que isso não é normal, é central para ele poder entender muitas vezes algo que ele nunca vai conseguir visualizar na vida dele. Porque ele veio de um contexto em que isso não é importante, não é relevante. Só vai ser relevante a partir do momento que tiver uma consequência drástica na vida dele. Então, antes de chegar nessa consequência, a forma com que tu vai comunicar, seja nas lideranças de equipes, ou numa liderança mais central, ou seja mudando a visão, os valores da empresa, a forma com que ela entende a sua cultura, é primordial. Então, tudo, para mim, assim, resumindo essa fala, tudo passa por uma comunicação adequada de acordo com cada contexto, seja da empresa e do grupo de colaboradores que tu tá falando, assim. Perfeito. Acho que tu traz um ponto importante, que assim, o quebrar o tabu é necessário, faz todo sentido. Porque, na verdade, que entendo que tu tá falando sobre quebrar o tabu do tema saúde emocional, mas eu acho que mais do que isso, mais do que falar sobre e falar abertamente, eu acho que a gente precisa se comunicar melhor. E aí explico. Qual é a ferramenta da terapia, né? A escuta a fala e o diálogo. Isso aí. A ferramenta da terapia é a escuta e o diálogo. E aí há método, há processo, mas a escuta e o diálogo são a ferramenta.
coisas que as pessoas fazem nas empresas o tempo inteiro. Então, assim, meu papel, né, aí falando especialista em comunicação, eu olho muito por essa perspectiva. A gente precisa ajudar as pessoas a dialogarem, a escutarem melhor, porque se a gente parar para pensar, no fundo, a comunicação ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Sim. Então, se os diálogos forem pautados na empresa com mais abertura, com mais transparência, se os homens sentirem mais espaço para expor as suas vulnerabilidades, e tu falou uma coisa curiosa, aliás, tu falou sobre a indústria, e as indústrias realmente são mais masculinas, inclusive aquelas onde a força de trabalho é majoritariamente feminina. Confecções, por exemplo, com 80% de mulheres e altamente uma gestão masculinizada, talvez, né, pelo aprendizado que se construiu ali ao longo do tempo. Bom, mas não é esse caso, só voltando. Eu acho que quando a liderança, principalmente, dá os exemplos e cria os espaços abertos, não necessariamente para falar sobre a saúde mental, mas sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, seja para acolher uma ideia sem acolher abertamente uma ideia, mesmo que ela não seja uma ideia tão boa assim, né, para fazer um feedback bem feito, para fazer uma avaliação, para pedir feedback de si. Eu acho que a comunicabilidade no geral, e que é um trabalho que muitas vezes eu faço nas empresas, através dos treinamentos, dos coachings de grupo, das palestras, enfim, é sensibilizar para isso. Acho que se a empresa conseguir construir um ambiente comunicacional mais efetivo, onde as pessoas estejam a fim de conversar mais umas com as outras, ouvir criar espaços no tempo para isso, né? Porque não é só dizer, fique à vontade para conversar se vocês quiserem. Vamos conversar, vamos sentar aqui. Tema. Ou mesmo que não seja tão organizado, que seja no dia a dia. Porque aí, assim, a liderança vai praticar, vai materializar, porque posso até mudar os valores lá, como tu falou, mudar a cultura, colar na parede. Mas quem é que materializa isso, né? Exato. Né? Então, é aquilo que a gente sempre fala, que mais importante do que a empresa comunicar o que faz é fazer o que comunica. E aí o fazer o que comunica é isso, vamos nos escutar, porque talvez as pessoas não fiquem doentes. Eu acho que é vergonhoso uma empresa permitir que exista um burnout. Se eu sou empresário, dono dessa empresa, eu sei que tem uma pessoa com burnout, que teve um burnout, eu vou dizer assim, falhamos. E é reincidente, então a gente está falhando muito. O que nós vamos fazer para mudar? Mas talvez uma comunicação mais aberta, mais dialógica, mais pautada pelo escuta, pelo diálogo, previna. Acho que pode ter um efeito preventivo, mesmo que a pauta não seja a saúde mental. Faz sentido? Mas inevitavelmente eu vou te fazer uma pergunta. Pergunte. Que a gente volta à estrutura. Quem está na alta liderança? Quem está na tomada de decisão? Verdade. Quem está no board? A maioria, homens. Quem vai parar a produção para fazer essas conversas, que vai atrasar o que está sendo programado. E aí a gente vê também uma retomada desse movimento, né? Então, é uma perda de diversidade, corte de mulheres em tecnologia, em ambientes que eram predominantemente masculinos, que se mudou um pouquinho nos últimos anos, e agora a gente percebe um retrocesso, né? A volta da estrutura. Então, a gente volta a querer só performar, né? Então... É proibido falar de sentimento, é proibido falar sobre fraqueza. Foca em resultados. E é engraçado porque essa estrutura a gente luta, né, contra o machismo diariamente, né? Dentro da nossa estrutura social. E uma sessão de terapia eu tava falando alguma coisa sobre trabalho, enfim, e foi uma semana com muitas reuniões, muitas coisas. Aí eu saí da terapia falando assim, porque eu estou me sentindo um grande homem de negócios. E aí a minha psicóloga falou assim pra mim, por que não uma mulher de negócios? E eu saí com aquilo na cabeça, porque a gente tem essa estrutura, né, de estou num cargo de gestão, preciso ser forte, preciso ser isso, preciso performar. Se a gente parar pra pensar até a estrutura, né, olhando em redes sociais, o que é a vestimenta hoje em dia de uma mulher de negócios é blazer. Blazer que vem de uma estrutura extremamente masculina, né? Que vem de uma vestimenta... Inclusive, estamos aqui de blazer, recriando isso. Mas é uma questão, assim, de pensar muito. Quem tá lá em cima? Quem tá nas diretorias? Quem são os CEOs? É aquela coisa, né?
Vamos pensar e imaginar uma pessoa CEO. Aí você pensa o quê? As confrarias, No- né? As confrarias são mantidas, são preservadas, né? E aí a E gente é até vai... esperado esse comportamento, né? Porque quando a gente foi fazer o Brain para definir esse tema, isso ficou muito na minha mente, né? Então, do que se espera de um comportamento masculino e do que se espera de um comportamento feminino. Por que que quando eu sou objetiva e direta e foco no resultado, é ruim? Ela é ruim. Agora, quando é um homem, fulano nossa, foda demais. Né? Então, assim, também depende do gênero. E isso também afeta, né? Então, a nossa saúde mental. Porque, então, eu não posso ser objetiva, eu não posso ser um pouco mais dura, eu não posso ser... Então. né? Então, porque senão eu tô fugindo do meu papel feminino de ser complacente, talvez, esperado isso. empática o tempo todo. Mas, às vezes, as pessoas nem sabem o que é empatia. Elas querem Vai complacência ser e não agressiva, empatia. né? O rótulo é de agressiva. Isso é muito agressivo. Ou é uma Eu já mulher presenciei- masculinizada. Presenciei isso, uma situação assim no trabalho de uma equipe, uns dando feedbacks uns para os outros, aí tinha uma mulher do grupo, com 5 homens. E o feedback dado para essa mulher por 3 deles foi de que ela era muito agressiva. O que não é verdade. Ela não é agressiva. E naquele dia e é difícil se posicionar contra a confraria, é verdade, é difícil. Então, e a gente acaba sendo mais exigente, inclusive com os grupos que frequentam. Mas eu me posicionei, eu disse, o que está acontecendo aqui? Vocês... Se eu não recebi esse feedback de vocês, porque ali naquele grupo eu sou o que bate o que tem a mão mais pesada, se eu não recebo, como é que vocês estão dando feedback para ela? Da onde que veio isso? Acho que vocês precisam se ligar. Aí fica todo mundo, não... Porque tá no ambiente de trabalho, mas dá um... Assim, eles ficaram desarticulados, né? Um deles fechou a cara comigo, na hora. Outros 2 ainda tentaram botar panos quentes, ou meio que concordaram, mas foi muito evidente, né? Essa situação foi muito evidente. É a falta de costume de muitos grupos de homens a não serem questionados, né? E muitas vezes são questionamentos são lúcidos, assim, porque é do princípio da realidade que a gente tá vivendo, enfim. E sobre o lance que tu falou das chefias e das vezes das dificuldades, assim, de se ter certos pensamentos diferentes por conta de quem que tá comandando, assim. Eu gosto muito da ideia também de que muitas empresas, não só empresas, a sociedade em si, fala sobre equidade, que a gente precisa diversificar mais o ambiente e tal. Mas eu acredito muito na questão de independência, assim, além da equidade. Porque a equidade diz respeito a colocar mais pessoas diversas, mas num jogo que as regras são as mesmas. E que quem tem um controle são as mesmas pessoas. Tu construir um outro jogo em que as regras sejam diferentes e que o comando seja mais diverso é muito mais difícil. Tu construir um ambiente com mais autossuficiência, independente das características da pessoa e dos atravessamentos dela, é muito mais difícil. Então, sim, a equidade é muito importante, mas provocar um ambiente mais autônomo acho que é aí que tá a parada, assim, sabe? Tá o grande quê, assim, a questão. A autossuficiência de outras pessoas e uma certa independência de um jogo que já tá aí posto há muito tempo. É que quando a gente faz isso também, a gente lida muito com os egos, né? Então, às vezes também é difícil para as pessoas aceitarem esses posicionamentos, porque vai ter o julgamento, né? Tem o julgamento, tem o ego, e às vezes é difícil de tu dar esse espaço. Com certeza. Percebo isso. É que a verdade é assim, né? Se tu vai, como tu usa a palavra, se eu vou dar um espaço, pressupõe que alguém está cedendo um espaço. E quem o tem não quer ceder. E via de regra, né, talvez estão na autogestão das empresas. Então, fazer a concessão que é difícil, né? Fazer a concessão que é difícil. Trocar a equidade por emancipação, né? Exato. Emancipar as pessoas para que outras questões sejam associadas a elas, assim. Não colocar, por exemplo, a mulher sempre num papel de cuidado, de complacência e de delicadeza.
E colocar também uma pessoa que pode ter um foco em resultados, que possa, sim, gerir uma equipe de uma forma um pouco mais exigente. É que eu Por tenho que muito não? aquário no mapa. Eu acabo sendo Pode ser. mais fria mesmo. Mas falando desse espaço, é não dar o espaço e manter a vassalagem, né? Porque parece que tem um pouco a ver com isso, né? Eu quero equidade, eu vou dar o cargo para esta mulher preta, mas desde que jogue a minha regra. É isso aí. É muito interessante isso que tu fala. O controle... Mantém a vassalagem. O controle vai ser meu. Independente das outras peças, digamos assim, de quem está. As características, muito legal. Vamos mostrar isso para o mundo. Mas o quanto essa emancipação está sendo feita efetivamente, sabe? Quem é que toma as decisões? Isso está sendo emancipado? Tipo, outras pessoas com diferentes características estão pensando outras atitudes que transformem a vida de outras pessoas com outras características? Essa é a questão, às vezes, muito que é um desafio que eu enxergo, assim. Isso que tu falou também da questão do questionamento, né? Questionar quem nunca foi questionado, né? Então tentar... A gente conversa muito, né? Sobre essa necessidade de sair de uma linha média do que é de fato admiração e do que é bajulação. E aí a gente também cai muito nessa questão desse predominantemente homens na alta liderança, porque eles também retroalimentam esse ciclo, né? Então e porque eu busco validação de quem, né? Quando eu sou homem, eu busco validação não da Carol, não da Joy. Eu busco validação de outro homem, né? Então, assim, se esse cara aqui tá me elogiando pra cacete, então por que eu vou validar aqui que essa mulher aqui que tá me questionando, tá me invalidando? Fora. Isso Muito cria- brava. Você Né? bem senso comum Reativa. agora. Bem senso comum. Tem muito mais macho puxa-saco do que mulher puxa-saco. E muito eu mais acho que homens que gostam de ser bajulados. Eu acho que é muito de uma exigência Vamos. também estrutural, né? Que eu Sim. sempre trago. Eu acho que mulheres, via de regra, são mais cobradas, né? Então, assim, ó, a gente tem uma exigência maior desde a nossa estrutura, né? Então, assim, você tem que ser forte, você tem que cuidar, né? Então, assim... Tem que ter uma postura, tem que manter postura. Mocinha, você tem que saber se portar, você tem que saber Saber lidar sentar. com tudo, inclusive com assédio, você tem que matar no peito e seguir, né? Então, assim, tu deu abertura, né? Se aconteceu, tu deu exato, abertura pra acontecer. exatamente, Então, Isso também tem Tô reato- vestida desse jeito também, né? Exato, então eu acho que pra nós é mais fácil a gente ter senso crítico e isso incomoda também, né? Então assim, ó, puxa, tá sempre criticando, nunca nada tá bom, mas é porque a gente também cresce com padrões muito elevados, gente, e vamos melhorar, vamos evoluir, né? Então por que a gente não busca evoluir, né? Então, se eu não gosto da crítica, por que eu não busco melhorar? mas a mulher busca essa evolução, busca, né, uma terapia, busca, enfim, um curso, um treinamento. Agora, o homem, ele é autossuficiente, então ele vai ter essa dificuldade, vai permanecer. Isso cria essa dificuldade. uma retroalimenta, né, esse espaço de falta de equilíbrio, né? A urgência da busca Exato. pelo equilíbrio. Acontece um desequilíbrio dentro das empresas, um sistema de insegurança psicológica, muitas vezes, em que você não... estou vulnerável, mas não vou me mostrar vulnerável em qualquer situação, porque se você se mostrar vulnerável, dependendo do cargo que você está, isso compromete, né, a forma como as pessoas veem você, como você se posiciona naquele local de cadeira, estou em tal cadeira. Mas isso é super importante de ser falado, porque o que acontece quando existe esse silenciamento, um monte de pessoas infelizes, um monte de pessoas com questões de saúde mental que ficam silenciando tudo e extravasando em outras coisas e criando uma retroalimentação desse ambiente completamente tóxico. Que começam aquele sofrimento do domingo à noite, né? Que as pessoas começam a ficar depressivas ali quando vai, né, tardando o domingo, porque sabe que no outro dia vão ter que trabalhar, né, naquele ambiente, enfim, ou com um chefe tóxico, né, porque daí a gente chama de chefe mesmo, né, não é um líder quando é tóxico. Isso porque a gente tá num recorte muito pequeno aqui, né? Nós somos brancos, nós somos mulheres brancas, homens brancos. A gente não tá nem falando do recorte de saúde mental das pessoas negras ou das pessoas LGBTQIA+. A gente tá num recorte muito pequeno aqui, né? E toda a questão de saúde mental, ela tem esse atravessamento social. Tem uma psicóloga que eu acompanho muito no Instagram, o Instagram dela é muito além da terapia, e ela fala muito sobre
hoje em dia a gente ter esse rótulo do terapia em dia, né? Porque a gente tá falando aqui muito sobre saúde mental e a gente fala, faço terapia, tô com terapia em dia, mas o terapia em dia virou igual um pago da academia só pra você ter esse rótulo. Mas terapia em dia sem um salário digno não adianta, terapia em dia sem justiça social não adianta, terapia em dia sem respeito racial não adianta, terapia em dia sem benefícios, né, corporativos não adianta. No negativo do banco. Terapia em dia com gente falando que todo mundo tem as 24 horas iguais não adianta, porque a terapia ela resolve uma questão pessoal, enquanto a gente olhar, né, para a questão de saúde mental como algo pessoal e não social, a gente não vai resolver os problemas. Mas a quem interessa, né, a gente resolver os nossos problemas de saúde mental. Porque se a gente jogar pro pessoal, não, manda aí fazer terapia, faz terapia. Terapia ajuda muito, mas ela não resolve todos os nossos problemas. De fato. Acho que a gente fala muito sobre essa questão do terapêutico, né? Então, eu já ouvi de um colega, né? Quando a gente estava fazendo one-on-one, que, minha terapia é academia. E eu acho que esse é um dos maiores erros, assim, da pessoa, né? E também dessa resistência, né? Do que a gente fala do boa alimentação, é terapêutico, mas não é terapia, academia também, você tá com suas finanças em dia, com tudo equilibrado, saúde, enfim, né? E aí eu acho que entra numa questão, assim, mais profunda, né? Então também conectado a esses problemas maiores que a gente falou do espectro, né? Do autismo, do próprio TDAH, enfim. Que às vezes alguns problemas, né, são diagnosticados em consultório por psicólogos. Eu acho que é muito importante a gente reforçar isso, né? Quem faz o diagnóstico é psicólogo. Mas às vezes ele encaminha para um neuro, um psiquiatra, enfim. Porque às vezes a pessoa precisa de medicação. E aí entra outro tabu, e né? até porque o psicólogo não pode fazer esse diagnóstico, né? Ele pode fazer aquele parecer diagnóstico e quem vai validar isso vai ser um médico psiquiatra ou um neurologista. E com isso, né, muitas vezes o neuro e o psiquiatra encaminham para o psicólogo fazer, né, o trabalho de psicodiagnóstico, que é todo aquele processo de avaliação. De testagens, né, aquele processo, aquelas escalas, que também vai comprovar isso, né, porque nem antes a gente estava comentando, né, que todo mundo se acha que tem alguma, né, que tem TDAH, mas eu sou um pouco autista, né, quem nunca ouviu né, alguém fazer esse comentário, eu sou um pouco autista. Então, as pessoas pegam alguma característica isolada e fazem, né, com que isso se colocam dentro de algum transtorno e não sabem, às vezes, o quanto importante é, né, buscar isso. Na verdade, é algo libertador, né? Eu acho que, assim, diagnóstico é liberdade, né? Vai permitir autoconhecimento, lógico. Eu acho que traz muintos arrependimentos, porque tu entende uma série de prejuízos que tu teve lá atrás, que também poderia ter sido... Também não se cobra mais tanto, né? Exato. E aí, assim, daqui em diante eu vou fazer melhor, né? Eu vou ser o meu melhor, porque dentro do que é permitido aqui... Vai se adaptar àquela dificuldade, né? Exatamente, mas eu acho que ainda é um tabu. E é engraçado, né? Porque é bastante paradoxal. Porque o Brasil é o país que mais consome Rivotril, Zolpidem. Mas aí você tem um transtorno, você tem uma depressão, tem que tomar não. Você tem TDAH, você tem que tomar uma medicação. Não, vai tirar minha característica, vai tirar minha personalidade. Mas se você tem diabetes, você medica todo dia, pressão alta, você medica todo dia. Então, vocês percebem, assim, essa resistência à medicação? Sim. Então, assim... Sabe que nos acolhimentos que eu faço dentro da empresa, tem muita essa resistência. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não dispõe, né, até de recurso financeiro, muitas vezes, para fazer uma terapia, né? Mas a pessoa, ela entrou, assim, já num ponto que ela já não tá dormindo mais, que ela já tá tendo prejuízos em casa, nos relacionamentos, que ela já tá brigando com os colegas, e a gente sabe que o sono causa muito isso, né? A questão da irritação, a questão do estresse muito grande. Então, geralmente eu digo, olha, nesse momento tu não vai conseguir fazer terapia, mas busca um psiquiatra, né? Quem sabe um medicamento para te deixar um pouco mais tranquilo, alguma coisa pelo menos para tu dormir, porque quando tu dormir tu consegue pensar melhor. E as pessoas, eu não quero ficar dependente de medicação. E não entendem que isso é por um momento que ele tá tendo alguma dificuldade, que tá difícil alguma coisa na vida. Então tem muito essa resistência. Então a maioria das pessoas tem medo do vício no remédio e não sabem que tem, né, uma forma depois de ir tirando isso aos poucos. É muita falta de conhecimento, né? Eu prefiro tomar meu vinho todo dia, isso, né? Aí não tá dependente. Outro dia, eu sou uma apaixonada por vinhos, mas outro aqui. Mas terapia pra mim é investimento. E outro dia eu vi
faz uns meses, um post de uma sommelier que dizia assim, vinho é mais barato que terapia. E eu fiquei muito reflexiva até que ponto vinho é mais barato que terapia. Porque o vinho, ele só vai mascarar tudo aquilo que você tá sentindo. E vai trazer um outro vício se você não tiver o limite correto ali de entender até onde você pode ir. Vinho é mais barato até do que terapia? Não é, não. Porque terapia nos ajuda em outras questões. A não ser que consuma lá o vinho todo dia, né? E daí vai mascarar aquilo todos os dias. Porque não é possível, né, a gente viver à base do vinho, né? Que vai deixar a gente mais alegrinho, que as coisas vão ficar, né, mais fáceis naquele dia. Mas quem pode ir trabalhar? Eu vou tomar 9 da manhã. Exatamente. Outro dia eu tava com uma espumante, o Daniel não me deixou abrir 9 da manhã. Falou que era pra dar uma segurada. Eu queria comemorar. Pois então. Não, mas eu tinha um motivo, que precisava mais garrafas, né? É verdade. Tinha 2 comemorações a fazer. Ah, não, aí... Eu sinto que existe uma questão, assim, com o medicamento que é basicamente associada ao como a sociedade interpreta o medicamento. E aí a gente pode pensar em 2 lados distintos. Um é associar o medicamento ao sintoma e assim baixar o sintoma, como qualquer outra prescrição médica. Existe um sintoma, ele precisa ser apaziguado para que tu consiga continuar a tua vida ou para diminuir determinados prejuízos que tu possa ter. A outra é quando associa esse medicamento a um diagnóstico de um transtorno, de algum problema, porque ainda existe a dinâmica da loucura. Que a loucura, ela tá muito colocada nesse prisma de incapacidade mental e cognitiva, e o transtorno, às vezes uma dificuldade, como transtorno de déficit de atenção, transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes para algumas áreas, assim, na sociedade, e a gente, assim, culturalmente associa isso à loucura, como uma incapacidade mental. Então, o medicamento muitas vezes vem com um rótulo de que estou com um problema que me deixa incapaz de poder usufruir das minhas plenas capacidades mentais, assim. Então, tudo vai ao encontro de como que tu vai interpretar isso. E, além disso, existe também um certo conflito, digamos assim, entre psicologia e psiquiatria, muitas vezes, em que o medicamento ele vai servir para diversos sintomas, mas para outros não. Como, por exemplo, TDAH. Vou tomar um medicamento para TDAH para melhorar a minha capacidade atencional, seja no ambiente escolar, no trabalho. Mas o remédio não vai tirar o fato de que talvez durante toda a tua infância tu sofria com TDAH e a tua família falava que tu era burro. Preguiçoso. Que tu era preguiçoso, que tu não tem jeito, que tu é a criança problema. O medicamento não vai tirar isso. O medicamento não vai fazer tu interpretar de uma outra forma ou ressignificar experiências que foram dolorosas e traumáticas para ti. Muitas vezes isso não é visto por uma parte de outras comunidades de saúde, assim. E que muitas vezes o pessoal da psicologia clínica, independente de qual linha teórica, bate muito nessa tecla, assim. Que existem demandas e necessidades que não vão se curar com medicamento, sabe? Agora, um tratamento multidisciplinar com um medicamento que vai te ajudar a reprimir determinados sintomas e associado a uma terapia, atividade física, momentos de lazer e sociabilidade com outras pessoas que tu gosta, vai fazer toda a diferença. Tudo vai depender de como tu faz isso. Real. Vamos fechar? Vamos fechar. Então a gente encaminha pro final, infelizmente, né? Então é mais um assunto aí que a gente podia passar o dia todo. Eu queria fechar ouvindo de vocês todos, né? Eu acho que todo mundo aqui já se mostrou entusiasta de terapia, mas também entendendo seus contextos, né? Então, como que eu coloco essa terapia na minha vida, como que eu busco, né? Então, ajuda, como é importante. Mas eu acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, sobre tudo que a terapia pode trazer de bom para a vida das pessoas quando ela tá dentro
desse ecossistema, né? Então, assim, dentro de um ambiente saudável, dentro da intencionalidade também, né? Porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Faço terapia por fazer, ou faço terapia porque eu realmente estou preocupada com algumas coisas, estou preocupado, né? Enfim, no caso dos homens, e eu quero entender melhor certas emoções ou certos comportamentos e corrigir, né? Então, queria que vocês encorajassem, né, a audiência a buscar aí ajuda, apoio nesse sentido. É um processo libertador, né? Porque muitas coisas que a gente reprime, que a gente acha que aquilo não mexia com a gente até a gente falar sobre aquilo, né? Quantas vezes as pessoas trazem assim, nossa, mas eu não tinha noção que isso era tão forte para mim, quando traz algum assunto, por exemplo, da ausência da avó, né, na vida. Para mim estava tudo certo, né? E daí aquele paciente traz aquilo e aquilo traz muita emoção, traz dor, mas não tinha sido consciente que aquela ausência afetava tanto. Então, ter essa consciência e se conhecer, acho que fazer esse mergulho, né? Na vida, na história, né? Eu acredito que isso, assim, faz com que as pessoas tenham essa libertação, sabe? De perdoar essa ausência. Acho que tem tantos exemplos, assim, para trazer, né? Mas eu acho que, a princípio, a libertação é o maior deles, assim, esse mergulho no autoconhecimento, é saber como que eu ajo em determinadas situações, por que eu reajo de alguma forma que às vezes eu não controlo, de onde que vem isso, né? Então, muitas vezes tu vai descobrir que dentro da tua história acontece ainda as mesmas coisas dentro da tua vida de casamento, de vida profissional, de coisas que a gente não conseguiu, né, elaborar lá da adolescência, da infância, coisas que se repetem. E quando a gente faz esse processo de terapia, isso começa a dar sentido e tu começa a fazer esse processo de mudança. Então é muito lindo, assim, esse processo, esse caminho que é percorrido, que a pessoa consegue, né, dentro desse mergulho, mudar o que realmente às vezes incomoda, né? Alguma coisa que não faz bem e que a pessoa não consegue mudar sozinha, porque ela não tem essa consciência, né? Então, dentro desse processo, assim, o mais bonito que eu acho que é isso, sabe? É essa libertação e essa mudança desses padrões que vinham acontecendo, que às vezes esses padrões vêm lá, né? Do bisavô para a avó, para a mãe, para o pai, e que a gente vai seguir, porque a gente teve essa criação, né, muitas vezes dentro desse ambiente. Então, se a gente não faz, às vezes, esse corte, a gente está repetindo com o filho, daqui a pouco com os netos, né? Então, esse processo, acho que dentro disso, assim, é a parte que eu acho que mais impacta, né, hoje dentro da minha visão, assim. Interessante tu falar de libertação, que eu associo, eu estava pensando na minha resposta, né, e ela tem a ver com autonomia. Acho que uma vez liberto, tu ganha um pouco mais de autonomia para caminhar sozinho. Confiança, isso. E conseguir resolver melhor as situações que vão se apresentando no dia a dia. Eu tive diferentes momentos com minha experiência com a terapia já tem 13 anos. Né? E foram diferentes momentos. Eu comecei quando eu fiz a formação do SBDG. Porque ali eu percebi o impacto que eu tinha nos outros. E aí a terapia me ajudou a lidar com isso. A lidar melhor e passar por esse processo de um jeito mais intenso, para dizer bem a verdade, porque aí eu pude em paralelo tratar das minhas questões individuais que eram expostas no grupo bom, só quem conhece a Foro SBDG sabe como pode ser potente, né? E eu não consigo entender como as pessoas passam intactas por lá. E tem algumas pessoas que passam, né? Passam. Enfim, então, e eu acho que isso foi muito me criando recursos, né, para eu me conhecer. E para eu saber, inclusive, quando voltar. Porque também já tive tive altas nesse período e retornos por entender, aqui eu já tô num terreno que eu não consigo andar sozinho, que a minha autonomia aqui já está falhando, eu preciso ir de mão dada com alguém. Né? Agora, por um transtorno misto de ansiedade e depressão, que eu estou lidando muito por conta de estar trabalhando, assim, se há 4 anos, né, quando teve essa pandemia, tivessem me dito, olha, o home office é irreversível, tu vai para casa agora, né, lá naquele março, tu vai, mas tu não vai voltar mais. Se tivesse me dito isso, eu teria tomado decisões muito diferentes na minha vida.
não as tomei, e quando daqui a pouco tu tiver uma pessoa que por 30 anos da sua carreira teve na rua, teve nos clientes, teve em sala de aula, daqui a pouco tá preso dentro de casa. Né? E literalmente preso dentro de casa e inevitavelmente fazendo os comparativos, inclusive essa questão da masculinidade, né? Porque quem sai para trabalhar, quem se arruma de manhã e sai para trabalhar é minha mulher, não eu. E aí daqui a pouco sou eu aqui em casa e tenho que fazer o almoço e tenho que estender a roupa. E não que eu me importe com essas tarefas, mas em algum momento dessa trajetória eu olhei para mim e me senti menor, menos homem, sim. E me comparei. Levou um tempo, eu precisei sim da terapia para me dar conta que, na verdade, não era eu quem estava menor, né? O mundo que eu criei para mim que diminuiu. Né? Um mundo que eu decidi ficar que diminuiu. Eu precisava, então, romper isso, né? E expandir esses limites. Expandir a minha sociabilidade, expandir as fronteiras da empresa, arriscar um pouco mais, enfim. Precisei e preciso ainda da terapia para passar por essa etapa, e talvez não foi meu primeiro episódio de depressão, tive também em 2015, e ali foi curioso porque o que despertou assim quando eu percebi que eu precisava muito de ajuda foi quando eu fiz um treinamento de um dia inteiro com uma empresa, com cientistas de uma empresa tabageira, para não revelar o nome. Que ao final do dia um aluno me disse assim: Daniel, deixa eu te dar um feedback, porque eu pedi o feedback, e ele disse: olha, foi muito interessante o seu treinamento, adorei, tu me trouxe vários recursos aqui sobre comunicação, no entanto tu não deu um sorriso o dia inteiro. E aí eu tô na dúvida aqui se tu tá precisando de ajuda, ou se tu é muito incoerente, aquilo que tu tá dizendo, uma coisa que tu não faz, né? E eu, ali eu me vi chorando na sala de aula, porque eu tive que dizer pro cara: não, é a primeira hipótese, eu tô precisando de ajuda, eu tô muito mal, né? E a sensibilidade dele para perceber isso. Exato, né? Foi muito. Aquela pessoa foi muito importante para mim naquele momento, porque aí eu consegui. Tipo, não, eu saio daqui, eu vou procurar ajuda, porque eu tô deixando uma coisa que me dá prazer, que é a sala de aula. Tô deixando algo que eu gosto, que eu amo fazer, prejudicando meus alunos, inclusive, eu não tenho esse direito, né? Então eu comecei a me tratar ali. Mas enfim, acho que essencialmente a recomendação aqui, já que o briefing da finalização é essa. Acho que quem procura autonomia, autoconfiança, né, conseguir transitar melhor nesse mundo de um jeito mais seguro e identificar quando precisa de ajuda ou não, a terapia nesse sentido é fundamental, né? Então, concordo plenamente com o que vocês falaram, e para endossar, eu acredito, dentro da minha perspectiva como um paciente já de anos e também já como aí nas vias de fato de ser um profissional, é que essa escuta profissional, ela tem dois custos, assim. Tem o financeiro, porque é uma atividade remunerada, e tem um outro custo para o paciente, que é se expor. E esse custo, que pode ser muito custoso às vezes, pode apresentar consequências muito benéficas. E, assim, para resumir, a que eu acho principal dentro de um processo terapêutico realmente pautado numa ética profissional é fazer melhores escolhas e ter uma melhor vida de acordo com as ferramentas que tu tem dispostas, e pensar e conseguir visualizar essas ferramentas de uma forma mais clara. Então, entender que muitas vezes o que tu tá passando, dependendo é causado por ti mesmo, dependendo é porque tu tá numa relação que talvez não seja tão legal, às vezes é porque realmente a vida não tá fácil, mas tu conseguir visualizar isso de uma forma mais clara através de um processo terapêutico é libertador. Tu vai ter muito mais autonomia na tua vida, assim. Então, principalmente, eu falo especialmente pros homens, assim, busquem, porque às vezes o silêncio pode ser a primeira coisa que a gente pensa, assim. Tipo, não, vou ficar na minha, daqui a pouco vai passar. Mas o silêncio, ele é uma cama de espinhos, assim. Tu vai achar que tá confortável, mas na realidade é doloroso.
Então é isso. A terapia liberta, ela te dá mais autonomia e tu vai ter mais recursos, tanto para entender o que tu tá sentindo, quanto para fazer diferente dentro da tua vida. Eu vou fechar puxando algo que o Humberto trouxe, então. O processo terapêutico a gente poderia romantizar e falar, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso, mas ele custa muito. Ele não é um processo fácil, porque você precisa se expor. Eu, por exemplo, eu sou adepta da terapia presencial. Eu gosto de ir ao consultório da minha psicóloga. Inclusive, eu sou muito grata à minha psicóloga por todo esse processo, todo esse vínculo que a gente criou, porque é preciso levar um tempo para criar o vínculo, né? E eu acho que hoje a gente vive um mundo muito de imediatismo. As pessoas procuram terapia achando que vão resolver o problema de 30 anos em uma sessão. Mas, na verdade, a primeira sessão você fala um monte de coisa, fala, e às vezes você sai de lá sem nada. Na verdade, todas as sessões você fala, porque esse é o processo da fala e da escuta, né? É um processo muito transformador, que traz uma paz mental muito grande. Claro que nem todos os dias vão ser de paz, mas é um processo de muita transformação na forma como você se relaciona com os outros e se relaciona principalmente com você mesmo. Mas é algo que eu falo pra todo mundo. As pessoas querem desistir, porque eu não consigo ir, porque eu não consigo falar, porque eu tô há um mês, mas o vínculo, ele às vezes demora. Pra você conseguir se abrir, demora. Então você precisa se dar esse tempo, e principalmente nos dias que você pensa, nossa, eu não tô a fim de ir, eu não tenho o que falar, não quero ir, não vou. São nesses dias que são os melhores encontros, as melhores sessões, porque é onde você vai deixar fluir o pensamento, e é algo assim que não tem volta. A partir do momento em que você entra nesse processo, não há mais volta para aquela pessoa que você era, com todas aquelas amarras que existiam. Você olha para trás e fala, que bom que eu comecei. Eu acho que fica esse convite para todo mundo que está nos assistindo, porque existem psicólogos que atendem por plano de saúde, existem institutos por valor social, a própria PUC, né, tem a escola ali de psicologia que atende, outras faculdades também têm, existem plataformas online, né, como benefício corporativo, então existem N maneiras. Ai, não gosto do presencial, tem o online. Ai, não gosto da psicanálise, tem a TCC, tem outras linhas. Se dê a chance de construir esse vínculo e de se colocar em primeiro lugar na sua vida como protagonista. Eu acho que essa é a palavra. A terapia nos coloca como protagonista da nossa vida, da nossa carreira e das nossas escolhas. Sejam escolhas que aconteceram, que vieram atravessando a gente e que a gente pode mudar, a gente pode quebrar esses padrões, por mais repetidos que eles sejam. É se tornar protagonista da vida, o sinônimo de terapia. Então é isso, né? Então fechamos com chave de ouro. Muito obrigada, né, a quem topou estar aqui com a gente. Então, tanto conhecimento, acho que a gente podia falar horas e horas. Minha parceira aí de apresentação, Carol. E obrigada a você que ficou aqui com a gente. E fica a dica, né? Se puder, terapie-se.